Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Danicast. Eu sou o Daniel e comigo hoje está o William. Opa. E Gabriel Teófilo. E aí, pessoal? Boa noite, pessoal. E Gabriel acabou de dizer o horário que a gente está gravando esse podcast, porque ele disse boa noite, então é noite. E o tema do podcast de hoje ele é metalinguístico, porque a gente vai falar sobre podcast. O podcast de hoje a gente vai falar sobre podcast. Uau, que criativo. Daniel, tu tá aprendendo palavras novas, né, cara? É isso. Por quê? O que foi que eu falei que surpreendeu os ouvidos? Até ontem tu não sabia que era metalinguístico. Famoso Paulo Coelho aí na vida dele. Pau no coelho, é. Pau no coelho na vida dele, é verdade. Cara, a galera não vai entender o assunto, porque esse assunto tá gravando em off. Mas, gente, é pau no coelho, tipo, pegar um pau, uma madeira e tacar no coelho. Não outras coisas. É, pra deixar Se claro. você pensar Não errado, maltratem os animais. Maltratar animal é errado. Luísa Mel vai acabar errado com o podcast agora. Bom, podcast, galera. Podcast. O que você tem que falar sobre esse tema? Podcast. Pode começar, Eu escuto pra dormir às vezes. Tem uns muito bons sobre sono, ou se não... Eu sei que não é podcast, mas eu gosto de escutar também aquele barulho de chuva pra dormir. É muito bom. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas um tipo de podcast que eu gosto muito é aqueles em inglês, sobre esporte, alguma coisa que me interessa, porque ajuda a enriquecer não só o vocabulário ativo como passivo no inglês. Aí, só coisas boas. Tipo aquele do Joe Rogan? Não só do Joe Rogan, mas como outros que agora eu vou achar um pouquinho complicado para te dizer, porque eu não tô vendo eles. Eu só clico nos que tá em alta lá no Spotify e escuto. Tô entendendo. Aposto que deve ser um desses do Influence Academy. Não sei. Eu não sei nem o que é isso. É um podcast que tem, onde tipo ele meio que tem pequenos diálogos simples do inglês pra tu ir meio que pegando, tá ligado? Na verdade não, pô, eu tenho inglês bem avançado, só não afirmo que sou fluente porque eu nunca morei fora, então, tipo, consigo ver muito de boa programas em inglês sem legenda, tudo. Eu também me escuto comunico podcast bem. em inglês. Eu também escuto podcast em inglês. Eu comecei a escutar recentemente, porque, tipo, eu sempre começo a aprender inglês e paro, aprendo e paro, começo a aprender e paro, começo a aprender e paro. E nunca, tipo, muitas coisas que eu vou aprendendo, eu vou esquecendo conforme eu não vou colocando aquilo em prática, ou eu não vou consumindo aquilo com frequência. Aí eu percebi que, poxa, tem coisas legais que eu curto, que tá em inglês, sendo que por estar em inglês nunca gerou tanto interesse assim, poxa, tá em inglês, não vou ver, vejo depois. Aí eu fui ver, tipo, se tá em inglês, eu sou obrigado a ver só porque tá em inglês. Eu tô curtindo bastante e tem uns podcasts em inglês que eu tô gostando pra caramba. Eu particularmente não assisto, tipo, eu tô que nem o William, tá ligado? Tipo, esse do Joe Rogan eu falei porque às vezes parece no meu em alta do YouTube e eu vejo, tá ligado? Tipo, tem um episódio que tá, não sei se é o do John Rogan, que fala mais, tipo, com aqueles caras do UFC que passou aquele cara, como é o nome que luta? O Conor McGregor? Nossa, é Martin Luther King? Não, meu Deus. Como é o nome do maluco? Conor McGregor? Não, o negro. John Jones? Não, antigo, de boxe, que o Simpsons faz Mike Tyson. Isso, Mike Tyson. É o do Joe Rogan que o Mike Tyson fica lá às vezes. Não, eu só sei o que os podcasts... O Snoop Dogg também aparece, se for o que eu tô pensando. Então, eu ia falar disso, porque tem um episódio que tá o Joe Rogan e o Snoop Dogg, e eles conversam sobre o nome do Pelé, tá ligado? Que eles realmente acham que o nome do Pelé é Pelé. Aí eles ficam zoando. Porque, tipo, se eu não me engano, eles acham o Pelé realmente... Eu lembro mais ou menos do que eles estavam comentando lá. E é como se fosse que o Pelé é um deus no Brasil pra quem curte futebol. Cara, e é tipo, é um patamar de idolatria que ele sente que os gringos
eu falo os gringos, mas os americanos não conseguem atingir, porque, tipo, sempre vai ter alguém pra falar mal do Michael Jordan, do Tom Brady e por aí vai. Bom, o John Logan tem vários podcasts interessantes, ele entrevista várias pessoas interessantes, como um dos podcasts que eu tô pra ouvir dele é o do com o Elon Musk, me esqueci a palavra. Como é o nome daquele cara Elon bilionário? Musk. Elon Musk. Homem mais rico. Esse daí Elon mesmo. Musk. O Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o trilionário. Ele tem uma entrevista com ele onde os dois fumam maconha, entendeu? Aí eu fiquei, caraca, o cara mais rico do mundo fumando maconha em um podcast gravado. Cara, foi o que causou toda aquela parada lá do bagulho com o Joe Rogan. Eita, com ele, não foi? E o Rafinha Bastos, Que- acho que é um dos poucos brasileiros que aparecem no Joe Rogan. É, porque Rafinha faz stand-up nos Estados Unidos, né? Exatamente. E o Rafinha que também tem um podcast, então vamos tirar. Acho que antes de sair do cenário americano de podcast, eu queria também falar um podcast que eu me esqueci, acho que eu me esqueci o nome, mas esse podcast ele ganhou uma série na Netflix, uma série de animação com os podcasts eles eram cortados e transformados em animação, que é o The Midnight Gospel. É assim que tá o nome da série na Netflix. Alguém já viu? Já assisti. Não vi. É o The Midnight Gospel, que é um puta de um desenho da hora, cara. Eu curti pra caramba, uma grande animação. Tu que assistiu, William, qual é a tua opinião sobre? Acho viajado e principalmente às vezes eu curto muito aquela piada que ele grava só pra um ouvinte, tá ligado, do podcast. E tipo, às vezes eu sinto que eu tô numa viagem muito doidona de LSD. Cara, é exatamente isso e eu curto praticamente isso. Eu acho que uma curiosidade que A as pessoas viagem talvez de LSD. não... Não, eu curto essa ideia da animação sobre isso, sobre o bagulho. Que gaguejo. Mas é que eu fiquei aqui postos em maus lençóis. Mas uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam é que o podcast, tipo, a minha vontade de fazer o podcast, eu já tinha vontade antes, mas um dos motivos a mais a fazer o podcast foi por conta dessa animação aí, The Midnight Gospel, que eu curti muito esse bagulho de trocar ideias com pessoas aleatórias sobre assuntos aleatórios, entendeu? Aí foi isso que me fez, tipo, vou fazer esse bagulho, vai sair do papel agora. Aí eu acho que foi dias depois que acho que foi um mês depois que eu assisti essa animação que o podcast saiu. Tô entendendo. Eu assisti Lúcifer semana passada, eu vou sair por aí agora de terno perguntando às pessoas qual é o maior desejo oculto delas. Valeu pelo incentivo. Cara, um cara assistiu Coringa, gostou e fez uma festa temática com... Você não me entende, a sociedade é a grande piada aqui. Eu entendo ele completamente. Talvez eu seja o próximo Coringa. Próximo aniversário aí de William, aí ele vai ser temático do Coringa, do Zack Snyder. Né? Ele vai ser Coringa. Vai ser, não é, porque o do Coringa lá foi do Joaquin Phoenix. O Coringa lá que é só o Joker, mas esse aí vai ser do Jared Leto. Agora é a seguinte coisa, eu vou ter que me tatuar todinho e ficar bombado daqui pra lá. Aí já sair tô na academia. Consegue. Comprar uma Lamborghini roxa também. Caramba, aí. Tá pesando, tá começando a pesar. Cara, eu me empolguei agora, sou o novo Joker. Cara, completando quando? Pra ir pra esse rolê louco aí que tu vai dar de aniversário. 5 de junho, pô, 5 de junho. Tá perto, vamos embora. Daqui pra lá tu monta o shape e monta a tua Lamborghini. Dá tempo, pô, dá tempo. Com certeza, pô, nem se preocupa. A gente vai botar fogo em carro e fazer só isso mesmo. Condado City vai virar Gotham City. Que rumo tomou essa conversa aqui? A gente tá pensando em botar fogo em carro. Fantasiado de Coringa, é isso. É o espírito do Coringa, pô. Se jogaram aqui na conversa, não pode fazer nada. O Condado tem essa aura de Gotham City, né? Ei,
Aí quem ia combater o Coringa, Joe Rex. Quem ia combater o Coringa era o Joe Rex, tá ligado? Bom, podcast, galera. Podcast nacionais. Vocês escutam podcast nacionais? Alguns, tipo, Podpah, Flow, alguns cortes daquele de Vênus, que é com aquela Yacine lá, aquela que era a dubladora de alguma coisa. A voz do Google. Eu gosto muito do Flow. O Flow, só que o Monark, às vezes eu acho que ele tá muito chapado de maconha. Aí eu fico mais interessado ainda, principalmente não só pelo podcast. Tipo, eu escuto podcast, mas eu acho muito mais interessante você ver ao vivo, porque o Monark tá tão chapado às vezes, pelo menos é o que parece, que eu fico assim, será que é? E ele tem umas viagens muito boas. Um que eu gostei muito foi com o bonde da Stronda. Eu achei brilhante, cara, porque eu não sabia que eles eram, tipo, os caras que cantavam aquela música de Malhação, Tic Tic Nervoso. Pera, como assim? Tic Tic Nervoso é o bonde do Stronda? Não, a música Tic Tic Nervoso é uma regravação do bonde da Stronda que foi pra Malhação. Sabe o bonde da Stronda? Aquele que canta aquelas músicas com Mr. Catra de ficar doidão na mansão lá comendo as minas? Pronto, é isso aí. Pera, eu tô viajando aqui. O cara lá, aquele bombadão lá, Stronda. Léo Stronda. Léo Stronda. Ele também era cantor. Qual é o nome da... Ele é cantor. É bom. Exatamente. É bom da Stronda, pô. Então quer dizer que esse que eu estou falando é a mesma coisa. Exatamente. Então ele fez uma música tic-tic nervoso, aquela. Não, isso tipo, ele fez uma música, tá ligado? Ele fez a releitura da música dele. Não, ao contrário, ele fez a releitura da música de um cara. Aí ficou famosa. Aí jogaram na Malhação. Entendi. Senão eu fiquei viajando. Caraca, ele fez um tic-tic nervoso. Pra mim, o melhor Flow podcast, na minha opinião, tem acho que... tem dois. Eu vou dizer o número 2, depois eu digo o número 1. Eu não sei qual dos dois é um... Pode ser, os dois são o número 1 pra mim, são os dois melhores. Que é o do Gaules, o primeiro podcast que o Flow entrevistou o Gaules. Cara, o Gaules é o cara da Twitch, que ele faz live na Twitch. Eu acho que vocês conhecem. Conheço. E a história dele, cara, é muito da hora. Não acompanho o Gaules, mas sei quem é. E tipo... Eu também não acompanho, tá ligado? Eu só gosto eu gosto do Flow, porque o Flow vai muitas pessoas desconhecidas trocar um papo sobre a vida dela, sobre o trabalho dela, os bagulho dela, e tu começa a conhecer uma galera que tu não conhecia, uma puta história de vida foda, que tu fica, caraca. E o Gaules é uma delas que aposto que se tu escutar o podcast do Gaules, mesmo sem conhecer ele, tu vai gostar do podcast. Tenho certeza disso. Cara, mas o que eu mais gostei do Gaules foi a história dele com os negócios da Samsung. O da Samsung também foi da hora, que ele foi lá pegar o notebook, que era o notebook lançamento. Que história, velho. Que história. Que ele entrou como estagiário, e depois ele conseguiu lá subir, depois ele teve que sair e tal. Mas, mano, o bagulho passou por tantas coisas. Fala, William, que tu foi interrompido. Eu não sei se eu posso estar falando merda, porque eu não conheço o cenário tão bem assim. Mas o Gaules, hoje, eu acho que para muitos aí, ou pode ser considerado o grande jogador da história do CS brasileiro, talvez mundial, pô, porque o cara é foda. Sim. Não tem nem o que dizer. Sim. E ele, como pessoa, é uma grande pessoa, porque se tu já percebeu que, às vezes, ele doa todo o dinheiro arrecadado na stream dele, depois, não sei se tu curte, assiste. Ele é muito humilde, ele é um cara muito da hora. Por isso que é muito bom ver, tipo, assista a história de vida dele, que meio que tu entende, porque eu não acompanho o Gaules do cenário do CS, ou do cenário do Twitch. Eu só simplesmente caí de paraquedas, na verdade foi uma recomendação, tipo alguém, escuta o podcast do Gaules, melhor podcast, melhor Flow podcast. Aí eu fui escutar e realmente é um bom podcast. E o outro podcast, do outro Flow, muito da hora, é com o poderosíssimo Ninja. Cara, que
podcast incrível. Ele é outra pessoa ali naquele flow, ele é tipo outra pessoa, entre aspas. Cara, eu conheci o Ninja na época do YouTube, em que, tipo, tinha o Cocielo, o Igão, essa galera, o Ninja, essa galera aí, que eu acho que, tipo, era o auge do YouTube, e esse pessoal começou a crescer, que era o PC Siqueira, o Rafinha, o Cauê Moura, o Felipe Neto, junto com o Felipe Castanhari. Então tinha um grupo, uma panelinha ali deles que estavam crescendo junto, o Christian, o Igão. Se eu não me engano, Daniel, o Ninja apareceu um pouquinho depois, não? Tipo, não, até onde eu lembro quando... Ele apareceu depois, porém ele já era brother dessa galera. Então nessas festas de youtuber que eles iam, tipo... Ele apareceu como? Eu sei como ele apareceu. Tipo, o Fred já conhecia ele. Fred do Desimpedidos, que é marido da... Aí ele foi, tipo, na Olimpíada, Júlio Cossielo achou ele muito engraçado, ele começou a gravar pros stories, aí ele bombou real pesado até hoje. Exatamente. E nessa época, nesse cenário do YouTube, tinha muito rolê, muitos eventos, e a galera, tipo, vivia, tipo, uma vida de rockstar, tá ligado? Tipo, porra, tô no meu auge. Porque não tinha pandemia, cara. A diferença é só essa. Não, acho que hoje em dia nem tanto. Eu acho que os youtubers era o estilo bombam. Dele mesmo, tá ligado? Tipo de viver daquele Exatamente, eram os estilos dele. Então tu via o Ninja como um cara muito louco. Desse, tudo que tu via, ele tava muito ultra extremamente bêbado. Tipo, era um cara que se jogava... pior que não, sabia? Daniel, a gente achava que ele tava bêbado, mas sim. Ele não bebe. Sim, a gente achava que ele tava bêbado, mas aquilo era ele, entendesse? Tipo, cara, eu não sei se ele tava bêbado ou não, mas ele tinha um comportamento muito louco. Mas os vídeos que eu via dele no YouTube, a grande maioria ele tinha bebido. Eu lembro que o Lapada com o Cauê Moura, ele bebeu e fez altas loucuras. Sim, tipo... Mas voltando, o podcast com o Poderoso Ninja é incrível, cara. Que ele ali é outra pessoa, ele ali tá mudado. E eu queria muito saber esse bagulho que ele falou aí de ter mudado, porque ele parece que foi para meio que um retiro budista e tal, porque ele tá com essa visão. Eu percebi que ele tá com uma visão de se conectar com o todo e que tudo é um, tá ligado? Essa galera aí mais espiritual da coisa que gosta desse Paranauê aí. Com licença, só pra interromper aqui rapidinho. Outro podcast bem legal, já que tá usando essa onda do Flow, aquele do rapaz do Metaforando, é muito bom, velho. Ele é um cara muito foda, muito interessante. Vocês falaram que quem era o Batman? Que quem era o Batman foi de Gotham, Condado Gotham, não foi? Foi o Joe Rex. Então, mano, esse é tipo... Esse cara, ele é o Batman, tá ligado? Tipo, ele é o Batman. O Metaforando é o Batman. O Metaforando tem a cara de ser o Batman, tá ligado? Tipo, se existisse uma Gotham, ele seria o Batman, com certeza. É um detetive, ele sabe ler expressões faciais, expressões faciais. Bom, eu não sabia o que ele fazia. Faciais qualquer, são micro expressões faciais. Eu não sabia que ele tinha um podcast, tá ligado? Eu não sabia. Vou dar uma procurada. Ele começou um podcastzinho e... Cara, ele é muito foda, velho. Ele, tipo... pra mim, o melhor podcast é com o Rafael Portugal. Eu sou muito fã do Rafael Portugal, velho. Muito fã de Rafael Portugal. Eu acho que ele faz um humor bem legal, pô. Porque ele não força piada. É uma coisa muito interessante dele. Ele não força nenhuma piada. Sai naturalmente. É uma coisa muito interessante. Que nem todos os humoristas hoje em dia têm esse time. Alguns precisam criar isso. Ele não. Ele só solta naturalmente. Verdade. Tipo... Isso aí foi uma crítica ao Nego Di, né? Que não sabe fazer humor, nem piada. Não, você que tá falando, né? Você que tá falando. Tipo, eu vi alguém comentando que, assim... você, pra ser bom, principalmente comediante, você tem que fazer as pessoas gostarem de você, tipo, só delas olharem pra você, tá ligado? Tipo, você olha, as pessoas quererem ser seus amigos mesmo sem te conhecer. Você olha pra Rafael Portugal, tipo,
Você sente isso, tá ligado? Não parece ser uma pessoa. Bom, saindo do Flow, vamos falar de Flow, só Flow, porque a gente resume muito o podcast nacional no Flow. Mas temos muito mais, temos o Tem o Nerdcast, Podpah. que é o Podpah, mas tipo o Podpah, o Nerdcast, o Flow, não, o Podpah, o Flow, o Vênus, esses novos podcasts, tipo, acho que até o podcast Metaforando, ele vem também aquele laboratório LTDA, que também é famoso, eles vêm dessa mesma escola de podcast, que é uma mesa, O Nerdcast, um né? entrevistado no lado e um entrevistador no outro. Esse vem disso, vem de uma mesa, um cara num canto, outro cara no outro, e eles trocando uma ideia. O Nerdcast, ele, como é o pai do podcast, praticamente aqui do Brasil, ele tem outra pegada, tá ligado? Eu acho que a pegada do Nerdcast, ele é mais a nossa pegada daqui do podcast da gente do que o Flow em si. Porque primeiro a gente não tem visibilidade, né? Segundamente, eu acho muito mais interessante você estar conversando lá com seus amigos de boa e soltando ideias aleatórias e pronto, vai rindo. Exatamente, eu acho que essa é a ideia da hora. Porque o podcast está seguindo muito o rumo do talk show, de entrevistas, e eu acho que esse vai saturar. Em algum momento, isso vai saturar. Tipo, eu acho, Daniel, que tipo, o Flow Podcast em si, saturar, não sei se seria a palavra certa. Eu não acho que, tipo. O Flow, não o Flow Podcast em si, mas esse conceito de fazer podcast igual ao Flow Podcast. Engraçado que, então, por exemplo. Vê só. Eu acho que para podcasts mais nichados, tipo, por exemplo, não sei se tu já viu o Brain Games, que é o é de musculação, que é do Cabotura com o Gorgonoid. Tipo, é bem nichado, é específico para musculação. Eles estão se abrindo mais para outras áreas, mas ainda é bem nichado para musculação, tá ligado? Aí eu acho que um dia deu uma saturada, tá? Se eles não inovarem. Mas eu acho que podcast nesse estilo e que tá tendo hoje em dia, eu não acho que saturar seria a palavra certa, tá ligado? Cara, a quantidade tipo, se tu entrar no YouTube, vai ver vários recomendados de tipo, corte do canal sei qual, corte do podcast sei qual. E é sempre quase a mesma coisa. É sempre uma mesa, um cara de um lado, um cara do outro. Essa mesma pessoa. Então você não tá falando de um podcast específico, tu tá falando nesse estilo de podcast. É exato, eu tô falando desse estilo de podcast. Pra mim o Flow... Cara, tipo, mas... Desculpa só interrompendo aqui rapidinho, mas se tu vê assim, tu tá dizendo que basicamente o estilo talk show deveria ter se aposentado, pô, e a gente vê que não é assim. Um talk show é algo muito bem requisitado. Eu sei que deu uma mudada de podcast para televisão aberta ou fechada, mas é basicamente a ideia. Aquele estilozinho de entrevista e tal ainda tá aí e é muito bem assistido. Cara, eu acho que tipo, a minha crítica não é essa. Tipo, de que o estilo de entrevista do podcast e que é parecido com talk show, não. Com talk show, ele é ruim e tem que acabar, vai saturar. Eu acho que não. Eu acho que esses estilos, eles vão ficar aí e vão ficar aí por um bom tempo. Acho que não vão nem acabar, porque, tipo, entrevista vai ter e o pessoal curte isso. Eu acho que o que tem muito é a saturação disso. Porque na TV aberta ou na TV fechada não se existe muitos programas. É tipo, é um programa por emissora, praticamente. Então, na Globo tinha Jô Soares, agora tem Pedro Bial, na Record tem não sei quem é da Record, na SBT tem o Danilo Gentili, na Band tem não sei quem. Então tem sempre um programa talk show de sucesso em cada emissora. Então não satura muito. Já como o YouTube eu não diria de sucesso. Não de sucesso, mas de conhecimento. O Danilo Gentili é um programa de talk show muito conhecido. Acho que é um dos melhores até agora. Tipo, melhores da atualidade. Eu acho que é o melhor. Não é nenhum dos melhores. Acho que é o melhor, pelo menos é o mais famoso. Porque TV aberta? O do Bial é recente, velho. O da Tatá eu acho que... O da Tatá é bom, cara. Pelo menos ele consegue bater de frente com o do Danilo Gentili. Da Tatá, tá ligado? Ela faz um monte de parada.
Entendeu? Então, assim, como na TV não tem espaço para tu ter 100 talk show, tu vai ter 3 ou 4, 5 e não vai saturar. Já no YouTube, não. No YouTube, qualquer um pode abrir seu podcast. Isso tá fazendo um sucesso. Podcast dessa forma tá fazendo. Vou fazer também. É igual o vídeo do Smart com massinha de modelar. Igual aquele desafio da garrafa, do Manequim Challenge. Esse desafio, tudo que é viral no YouTube ou na internet, as pessoas que querem ocupar algum espaço de autoridade, de visibilidade, elas copiam, faz o mesmo e acaba saturando o bagulho, entendeu? Receita da vida, essa, hein, amigo? Bom, a receita da vida nem sempre, porque se fosse assim, é só copiar o milionário da região e ficar rico também. Nem sempre, Mas né, é amigo? literalmente Porque ele isso, é só vai copiar. impedir. Mas, cara, se tu já parar pra pensar que basicamente no interior a gente vive de cópias, tipo, tudo é cópia de alguma coisa que deu certo pra alguém em algum momento. Não tô dizendo só no interior, você pode replicar isso em todo lugar. Tudo é basicamente uma cópia. Nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. Mas cita um exemplo Não, disso aqui em Mas Condado. se cria, tudo se copia. Cita um exemplo aí na cidade de Condado, desse bagulho que deu certo e o pessoal copia. Sabe a açaiteria? Sim, sei. Depois tu bota o bip e censura essa porra. Exatamente isso que eu ia falar. Pronto. Eles têm um esquema de coxinha com massa de mandioca, que ele já foi replicado por uma outra açaiteria que fica ali em frente à igreja, Assembleia de Deus. Outra mais lá pra cima. E outra coisa que tá surgindo muito em Condado é aquela loja de R$1,50. Você já percebeu isso? Ah, sim, isso Já sim. tem duas ou três. Algo que eu ia falar, que eu posso citar como exemplo disso, são as pizzarias, que antes eram as pizzarias de 15 que agora estão por R$20. Mas Isso. o surgimento de pizzaria no ano passado aqui em Condado foi muito grande. Essa época de pizzaria delivery foi muito grande. Cresceu bastante. A gente pode pegar essa ideia e pensar. Isso significa que o mercado está aquecido e vai ter mais concorrência. No caso, vai ter uma melhor qualidade do produto. Só que traz isso para uma economia regional. Talvez essa alta quantidade não seja assim tão boa. Alguém sempre vai sair perdendo. Porque o pior de tudo é que talvez... Meu Deus, eu tô falando que eu basicamente sou contra o mercado. Não, eu não sou muito a favor. Só que às vezes talvez possa faltar qualidade e a necessidade de repetir tanto as coisas pode acabar prejudicando essa qualidade que você precisa oferecer para atrair o cliente e fidelizar. Exatamente essa é a minha crítica. Droga, tu falou a palavra que eu esqueci agora. Essa repetição, esse bagulho que tu se repete, meio que tira a qualidade desse conceito de entrevista que é que o Flow carrega nas costas, tá ligado? Que o Flow que começou com isso, que o que já é uma cópia do que o Logan Paul faz lá no podcast dele, nos stages, e eles pegaram o mesmo bagulho. Que eu acho muito maneiro, principalmente aqueles convites que eles fazem às atrizes pornô, que a gente deveria com certeza fazer elas também. Caso você seja uma atriz pornô e queira participar do nosso podcast, muito bem-vinda, nós agradecemos. Mas a vida é isso, cara, eu acho muito genial. Eles não estendem só a, tipo, uma pessoa só. Eles estendem também a Gari, se eu não me engano, ou eu posso estar exagerando muito, ou eu devia estar muito drogado quando eu vi isso. Mas é a vida. Tu viu isso aonde? Quem é que se estende pra Gari? O Logan Paul ou o Flow? O Logan Paul. Ele convida Paul, todo tipo de gente, mas eu não tenho informação correta. Prostitutas e nisso aqui, o Danilo Gentili levou garotas de programa pro Flow quando foi entrevista com ele. Foi um dos outro podcast bom, outro Flow bom aí, é o com o Danilo Gentili. É super natural, você tá assim de boa e tipo, vou ali no programa. Mãe, me dá minha carteira, tá com quanto na carteira? 3.000 conto, vou chamar 6 prostitutas pra ir ali comigo. Super natural. Mano, 6.000 conto tá em João Pessoa. Não vou falar sobre isso. Não. Se você podcast, sim, quem fala, pegando o tema de Gabriel aí sobre Gabriel não, de William, sobre entrevistar Gari, eu lembro que
programa Provocações do Antônio Bujanra, que é um talk show da TV Cultura, que é tipo, eu acho que um talk show não tão conhecido assim quanto os outros talk shows que vocês podem encontrar por aí, mas pra mim é o melhor e o meu preferido. Eu acho que tipo é um dos melhores programas da TV aberta brasileira, que é o Provocações com Antônio Bujanra. E ele tinha a mania de entrevistar pessoas assim, desse tipo, morador de rua, gari, garoto de programa, essa galera. Ele trazia o programa dele e ele fazia a entrevista igual como fazia com celebridades, pessoas famosas e tal. O mesmo espaço estava aberto para todos. Isso é bem legal, velho. Tipo, mostra, além de profissionalismo, muita humildade, que é algo da hora pra caralho. Exatamente. Bom, mas que mais podcast vocês escutam? O William falou podcast para dormir e falou podcast sobre sono. E eu lembro que eu escutei um podcast recentemente do Isaac Nis, que eu acho que é o Isaac do. Tem um cara chamado Isaac, que ele faz vídeo pro YouTube. Eu vou até procurar aqui o nome do podcast dele para eu recomendar aqui. Mas acho que é Sono Pesado, é algo do tipo, onde ele fala sobre sonhos. Ele e outra mina, eles chamam mais uma pessoa, ou eles dois mesmos falam, e eles contam sobre os sonhos deles que eles tiveram, ou o sonho mais estranho, o sonho mais bizarro, o sonho mais antigo que eles lembram, o sonho mais recente. Então é muito interessante tu ver esse bagulho de sonho das pessoas, sabe? Porque sonho é muito subjetivo e abstrato, e você descrever algo subjetivo e abstrato é interessante. Sonho de um podcast. Ou sou eu que gosto, porque eu gosto desse bagulho de sonhos. Eu sou um cara que costuma contar sonhos. Então, pra mim, ver um podcast que fala, que tem pessoas compartilhando seus sonhos, é interessante. Mas sonho que tu fala é sonho dormir, de sabe? ação, Dormiu e o que eu quero pro meu futuro, sonho, dormiu, tipo... sonhou com algum bagulho e acordou. Aí, tipo, tu se lembrou do sonho, aí tu conta, cara, sonhei que eu tava assim, assado, na montanha e acordei. Pronto. Eu acho essas paradas loucas. Porque, tipo, é teu cérebro criando uma história enquanto tu tá dormindo. É teu cérebro trabalhando enquanto tu tá em... É o teu cérebro on enquanto tu tá off. Esse bagulho é da hora. Imagine as grandes ideias. Eu também acho, tipo, apesar de ter uma boa, tipo, não sei que eu não se... lembro, É porque eu anoto o sonho. Quando você cria o hábito... Sim, você esquece. Tem aquela Mas parada quando que a você gente gera o hábito sonho, de anotar os sonhos, você vai lembrando, conforme o passar do tempo, você vai lembrando dos sonhos. Eu anoto. Aí eu lembro. Tipo assim, tem muitos que eu não esqueço, tá ligado? Tem muitos que o sonho se repete, eu não esqueço. Agora tem uns que acontece uma vez ou outra que depois de um tempo eu não lembro, tá ligado? Porém, por exemplo, eu sonho com tal pessoa é meu amigo. Aí eu conto pra ela e o sonho tá lá anotado. Aí sim. Mas, tipo, pra eu lembrar desse sonho, que não foi um sonho muito específico depois, é muito difícil. Bom, Sono Pesado, podcast, pra vocês ouvirem. Eu acho que é isso. Eu acho que o podcast que eu escuto também mais é o Nerdcast. Eu não escuto tanto assim, mas eu escuto. São esses podcasts que eu escuto. O que vocês têm pra falar? Eu escuto... Por mim, deu, acho que é a vez do Gabriel aí, Pode ele pode aproveitar. Vá, palestrinha. Pode falar, tem algum Ih, Gabriel, tem mais algum podcast aí que tu escuta? Oi? Sim, lembrei de um que a gente assiste, que é o Camisetas por Segundo. Eu acho que a gente ia passar em branco aqui você fala dele, que é o podcast do Hulk. Do Hulk. .jpng, sei lá, o Hulk do mundinho do Hulk, o Hulk, aquele Hulk. Cara, como é que eu posso definir o Hulk? O baiano de Piauí, de Terra dos Insanos, do movimento lá sem terra lá, do tráfico de coco regional, muito bom. Coloca aí Hulk no YouTube e vocês vão ver o que é humor baiano. Muito bom podcast dele com o Murilo do Murilo.tv, que eu sigo no Instagram. Muito da hora ele. Um designer pica. O Murilo, que também tá na Twitch. Ele faz podcast, mas também tá na Twitch. Tem um canal no YouTube, mas que tá parado. Que é o Murilo.tv. Eu tô falando mexendo de graça aqui, mas porque
Porque vale a pena assistir o conteúdo dele. E o podcast também. Mano, O cara é um gênio do imposto de renda. Imposto de renda, mas tem gente que fala ao vivo e em cores sobre como sonegar o imposto de renda, cara. Como fazer um MEI no nome de outra pessoa. E escutem Camisetas por Segundo, o melhor podcast. Bom, fala aí, Gabriel. Então, eu escutei um pouco de Camisetas por Segundo, assisti todos. O que eu mais gostei foi esse daí do MEI e tal. Genial. Eu escuto o Ironberg podcast, que é o do Renato Cariani de musculação, e escuto o Brain Games às vezes. E o do Muscle Contest International. Bom, eu escuto também todos sobre eu acho que esse é o suficiente para falar sobre podcast. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Esse silêncio quer dizer um não. Então acho que o podcast vai se encerrando por aqui. Pessoal, boa noite. Se lembrem de me seguir nas redes sociais, que é Dani Felps, DANF_LPS, Instagram e Twitter. Seguir também a rede social do podcast, que é _DaniCast, lá onde que eu vou falar agora. Quando esse podcast for para o ar, o podcast número 8, no título podcast, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, porque eu vou abrir um novo quadro no podcast, que é DaniCast Responde, onde a gente vai responder perguntas de vocês que vão mandar pra cá. Aí vocês mandam a pergunta, a gente faz um podcast inteiro respondendo as perguntas de vocês. Ou você pode mandar pelo Instagram, ou pelo nosso e-mail, que é @daniscasts. Não, e-mail não tem arroba, buguei. É daniscast@gmail.com. Na verdade, e-mail tem arroba sim, mas não no início, lá no final, perto do gmail.com. Eu tô bugado. Gabriel, quer divulgar a rede social de você, tua? Minhas redes sociais Gabriel.jpg é o meu Instagram e o meu Twitter é t.e.o. E assim que encerramos o podcast de hoje. Falou, fui.